Queridos, num ambiente como esse, eu não podia pregar a não ser sobre criança. E Deus me deu essa mensagem, uma mensagem nova, uma mensagem que realmente brotou no meu coração e que está associado muito ao tempo que a gente está vivendo pertinho do Natal. Uma mensagem que diz respeito à criança. Quando eu olho uma criança, o que acontece comigo quando eu olho uma criança? E a primeira coisa que eu tenho que entender, que eu primeiro tenho que olhar para a criança Jesus. Quando ele era criança, o que é que passa na minha cabeça? Incrível, gente. Jesus, quando ele era criança, o texto da palavra de Deus já tinha uma profecia que ia se manifestar na vida dele, uma profecia riquíssima daquilo que aquela criança seria, e de aquilo que nós, quando o reconhecêssemos como Salvador e Senhor, poderíamos experimentar. Está registrado em Isaías, capítulo 9, verso 6. Imagine, gente, que visão gostosa, 720 anos antes de Jesus nascer, Isaías poder contemplar e ter a visão de Deus do que seria essa criança. O texto diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não era qualquer criança. Aquela criança que estava naquela manjedoura tinha sobre si a palavra profética do Deus encarnado. Aquilo que foi se cumprir lá em João 1,14, a revelação traz, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Gente, sobre ele existia essa palavra profética que vai se cumprir com a vida de Jesus. Então, a primeira visão, quando eu olho, não era qualquer criança, era o Deus encarnado. Não era qualquer criança, era o meu Salvador que estava ali. E é incrível, quando ele usa, tem várias expressões de atributo a Jesus, mas quando ele associa a criança, ele diz, palavras como essa, que ficou muito forte, maravilhoso conselheiro. Gente, que gostoso ter Cristo como Senhor e Salvador. Essa profecia, ela se cumpre como fruto na nossa vida, quando temos Jesus, quando nós precisamos de orientação. Eu gosto muito de uma definição da palavra sabedoria, que diz, sabedoria é nós aplicarmos as verdades de Deus à vida para sermos bem-sucedidos. Quando o conhecimento que vem do céu é brotado no coração pela pessoa de Jesus, nós temos sabedoria. Como é difícil hoje criar os filhos, como é difícil na família as lutas que nós temos, mas a presença de Deus, que realmente foi profetizada naquela criança, se manifesta naqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. A outra palavra, Deus forte. Essa palavra Deus forte está ligada à onipotência de Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Nada é impossível a Deus. Lucas 1,37. Aquela criança que é o Deus encarnado trazia sobre si a revelação de que o poder de Deus estaria manifesto nas nossas vidas. Deus dos impossíveis, o Deus Todo-Poderoso. Quando a gente fala de poder, a gente associa em batalha, associa com lutas. Aprendam uma coisa, se ainda isso não ficou muito claro. A nossa vida tem um mundo temporal que a gente vive, a coisa palpável, tangível, mensurável, mas existe um mundo espiritual, invisível, onde o miserável de Satanás vem, manifesta, quer destruir, quer acabar, e Deus venceu através de Jesus, vencendo na cruz, vencendo na ressurreição esse inimigo. E venceu o inimigo maior ainda, que é a morte, que nós podemos ter a vida eterna. Por isso que em seguida a palavra vem, Pai da eternidade. Gente, quando você nasce, qualquer criança que nasce, ela pode estar naquilo que a gente expressa e que a gente vai ver logo a seguir, na inocência, na simplicidade,
na receptividade, na dependência, elementos que estão presentes na criança, como estavam em Jesus. Essa questão presente em nós, a criança vai se desenvolvendo e as lutas que ela vai começar a se manifestar são fruto de algo que todos nós conhecemos, vazio existencial. Psicólogos, filósofos, psiquiatras, estudiosos, usam dos nomes mais diferentes, mas eu gosto desse, vazio, falta alguma coisa. E o Agostinho veio dizer, né? O grande Agostinho, que o vazio existencial dentro da minha vida é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. E essa é a realidade. Só Ele que preenche. E a gente nasce com uma ação incrível. A gente tem um ímpeto. Eu não posso viver só aqui. Agora que eu estou com a idade cada vez avançada, eu falei, epa, quando é que o Senhor vai me levar? Porque quando a gente é jovem, adolescente, pega o carro, anda 200 por hora, acho que nunca vai morrer, né? Então, não tem a sensação. Mas a questão é a seguinte, nós clamamos pela eternidade. Só que quando esse menino nasce, ele traz a revelação que o Deus encarnado que ali estava trazendo de volta a eternidade que nós perdemos com Deus. Toda pessoa que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador tem a segurança na vida. Eu não vou viver só aqui temporal, mas eternamente com Jesus. Essa é a alegria. Agora veja bem, Pai da eternidade, príncipe da paz. Existe uma diferença quando o Cristo disse assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, era uma questão conceitual já, do original daquilo que a Bíblia escreve e distingue. O que acontece? A paz que nós entendemos humana é a ausência de guerra. E a paz que Cristo oferece na nossa vida é a paz mesmo meio à guerra. Você tem luta, você tem dificuldades, você vê a enfermidade no lar, às vezes você vê a dificuldade no emprego, e você se mantém calmo, você se mantém tranquilo. A pessoa diz, mas como que você está assim diante dessa crise toda? Porque a paz que esse Cristo revelou, que esse menino trouxe como palavra profética, o Deus encarnado, traz para nós, para enfrentarmos essas lutas, até o Senhor nos tomar de volta. Queridos, essa paz excede todo o entendimento, porque mesmo meio à luta, eu me mantenho tranquilo, porque eu tenho certeza. Por exemplo, Jeová Jiré, Ele proverá, como aquela criança que esteve diante do sacrifício e disse o pai para o filho, Abraão para Isaque, quando ele disse, cadê? Onde está a ovelha para o sacrifício? E ele olha para o pai e diz de uma maneira tão sublime, o Senhor, ou o pai olha para o filho e diz, o Senhor proverá. Que gostoso, gente. Esse menino trazendo, acima de tudo, a revelação que é Deus, que é a resposta para as nossas vidas, que é a resposta do anseio da nossa alma, que é a resposta diante de todos os problemas da nossa vida, principalmente a ausência de Deus. Agora, quando a gente sabe disso, diz, eu já sei disso. Como você reage a isso? Como você reage a essa revelação? Começou já ele quando criança, gente. Vou te contar uma coisa. Como é que os pastores reagiram? Como é que os magos reagiram? Como é que Simeão, que apresentou ele no templo, Jesus com 8 dias de idade, mais ou menos, acho que uns 8 dias, né, Jeff? Quando apresentou a criança, reagiu. Como que você reage quando você pensa no menino Jesus como verdadeiro Deus? Olha que reconhecimento, ele era ainda criança. E o texto de Lucas, né, nos fala, no verso 11 de Lucas 2, pode pôr lá para nós, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Primeira coisa, está vendo essa criança? Ela é o Salvador do mundo. A primeira revelação, o impacto. E eles vão visitar já com essa consciência de que ele era o Salvador. A resposta deles foi simples, que foi adoração, temor, obediência e louvor. Assim a gente reage quando a gente vê essa mensagem de Natal.
A gente tem muita dificuldade. Eu fiquei pensando, né, o quanto... Esse ano está um pouquinho melhor. Eu vi uma ou outra coisa, assim, corais cantarem sobre Jesus, né, programações mais intensivas. Mas como é duro. Agora, adianta só comemorar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu trabalhei muitos anos com árabes. E nós, a Silvana e eu, a família, né, as crianças, moramos no Líbano. E na época do Natal, eu tive duas coisas boas. Deus é grandioso, né? Eu tive o privilégio que, ao invés de levar os meus filhos para a Disney, que todas as crianças querem, aí eu levei para o Líbano, um país pós-guerra. Imagine o impacto, né? Mas, gente, como Deus é. Eu lembro, né? Acho que o dia que for jubilar vai ser meio difícil, viu, para lembrar das coisas, né? Uma das coisas que me ficou presente, vocês acreditam, o Líbano, um país de maioria muçulmana, levou a Disney até lá? E eles tiraram foto com Minnie, Mickey. Gente, isso é uma coisa assim que você vai imaginar impossível. Uma realidade tremenda. Então, esse cuidado de Deus. Então, o cuidado como eu reajo. Eu reajo reconhecendo a Jesus e eu tenho a vida cuidada por Ele. Nos detalhes, gente. Cada detalhe, Ele cuidando de nós. Os pastores louvaram, adoraram. Agora, os magos é interessante. Vocês acham que eles chegaram ali, adoraram as estrelas que trouxeram aquela revelação mística para eles, a Maria e a José? Não! Eles podiam reverenciar ali Maria, podiam reverenciar, puxa, vocês são pais do menino Jesus. Não, gente, eles adoraram Jesus. Adoraram o menino Deus, eles reconheceram. E é importante a gente associar hoje a ideia de Deus menino por causa do Natal, tem a manjedoura, tem tudo. Vocês associarem que não era qualquer criança, seja simbólica, tenha presépio, não tenha presépio, né? Pense no que quiser, mas, por favor, na sua cabeça, ali nascia o Salvador do mundo. E coisa linda que também eu vejo, né? Eles deram 3 presentes. E o primeiro presente, simbolizando com ouro, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele está em cima de qualquer autoridade. Queridos, esse é o reconhecimento que você tem que ter diante de Jesus. Em segundo lugar, quando eles entregam o incenso, eles estavam lembrando, associe 2 coisas, o profeta é o que traz a palavra revelada para o povo. O sacerdote é o mensageiro, é aquele que representa e é o intermediário entre o homem e Deus. E aquele incenso simbolizava, este é o sacerdote, e a Bíblia até retrata o sumo sacerdote. É ele que te leva ao Pai. Ninguém mais. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Queridos, por último, a gente podia dizer, mas esse presente não podia ter. Na frente da casa que nós moramos, na casa do meu sogro, tem uma árvore de mirra. A gente pega um cheiro forte que é a mirra, né? E a mirra é a coisa mais simples que tinha, só que ela simbolizava que aquela criança tinha algo. Eu fico imaginando, gente, a manjedoura. Eu devia ter trazido essa foto, vocês estão vendo a manjedoura. Mas, para mim, dessa manjedoura havia uma sombra da manjedoura. Só que essa sombra da manjedoura não era manjedoura, era uma cruz. Ele nasceu com um propósito. Para que toda a profecia se cumprisse, nós vivêssemos a realidade de Deus aqui e agora, pudesse experimentar tudo que eu acabei de falar, que Ele faz nas nossas vidas, Ele precisava morrer e ressuscitar. Foi o que ocorreu. Você lembra que a mensagem, a mirra, simboliza também disso. Rei, sim, ele era rei. Sacerdote, ele me leva diante do Pai. Mas, por último, ele precisou, para fazer tudo isso, morrer em meu lugar. Agora, vamos ver o que é que Jesus fala das crianças. Eu falei de Jesus como criança.
Então, quando eu olho uma criança pela perspectiva de, esqueci, o Simeão. Quando o Simeão pega, isso para mim tem várias coisas ali presentes. Simeão provavelmente era um sumo sacerdote, não se sabe direito, mas ele estava no templo. Sabe o que ele estava fazendo? Já estava velhinho, Deus deu uma promessa para ele. E se Deus promete, ele cumpre. Que ele viria o Salvador do mundo antes de morrer. E ele pega aquela criança no colo, né? Que não é exatamente, não é a partir daí que o nosso costume existe, mas a simbologia é muito forte. E ele diz: despede em paz o teu servo. Verso 29, Lucas 2. Os meus olhos viram a salvação. Queridos, pronto para morrer, porque contemplou a salvação. Só está pronto para morrer quem contempla a salvação. Porque vem uma segurança da eternidade com Deus. E essa segurança só vem com o Salvador Jesus. Amém? Amém. Vamos ser um pouco pentecostal, um amém mais forte? Melhorou. Quando eu vejo uma criança e me reporto para o reino de Deus, foi o que Cristo fez. O texto diz, Mateus 18:3, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Existem várias palavras para criança. Nós não temos no português a capacidade de ver o que a Bíblia no original tem, que ela tem a palavra própria que identifica a pessoa. E a palavra que foi usada aqui é criança recém-nascida, como a gente apresentou hoje. Não é a criança grande que você vê fazendo as artes, as artimanhas, as coisas. Não. O que é que simboliza aquilo? Não é a questão da maturidade que está em jogo aqui, mas da simplicidade, da inocência. Não tem jeito, eu não vou entrar no reino dos céus. Jesus disse, você não vai entrar se você não se tornar como um bebê. É o que o texto diz. A dependência, a humildade, a receptividade, o sim para tudo que o pai diz, o sim para tudo que a mãe diz. Essa era a ideia. Tanto é que o texto dá claro para nós que você tem que entender que como é que eu chego, o perigo é que nós nascemos, nós crescemos e nós temos uma tendência que a humanidade nos puxa do eu liderar, de sermos egocêntricos, de sermos egoístas, de acharmos que nós sabemos dirigir a nossa vida. E ali estavam os discípulos presentes, haviam várias pessoas presentes. E aí, mais do que nunca, estavam rejeitando as crianças. Se vocês estão rejeitando, vocês, em primeiro lugar, você tem que reconhecer. Ele pega essa criança, vinde a mim, né? As criancinhas, em primeiro lugar, o reconhecimento do amor. E diz também, se você não se tornar como esse bebê, imaturo, infantil, não, gente. A inocência, agora, posso dizer uma coisa para você? Você vai em humildade diante de Deus, em simplicidade diante de Deus, para reconhecê-lo como rei, sacerdote e Salvador. É assim que nós chegamos diante do Pai. Senhor, eu não sou nada. E a primeira coisa que eu vejo, quando Deus está trabalhando na vida de alguém para reconhecer isso, essa pessoa que está vazia, com esse vazio existencial, é você entender uma coisa muito preciosa. Deus te provoca pelo Espírito e diz para você, não adianta você ir sozinho, não adianta você levar sozinho, não adianta você resolver sozinho, não adianta você procurar paz onde não tem, não adianta ligar-se às coisas humanas, você precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa amar, abrir a alma e o coração para Cristo. Porque quando esse Cristo te impacta, você é transformado e a realidade da comunhão com Deus se torna presente. É isso que ele dizia. Você depende, você precisa, você entregue. Não exalta a ingenuidade, mas a humildade e a dependência. Queridos, agora, indo na sequência, eu tenho um texto para mim, que às vezes eu uso em aniversário de criança. Quanto à malícia, se de crianças, quanto ao entendimento, sejam maduros. Então, quando eu vejo uma criança e me reporto para a maturidade, eu penso o seguinte,
esse malícia é a mesma questão que ele falou da criança. A humildade, a confiança e a sinceridade. Não é e não tem nada a ver com a imaturidade. Quando a gente vê a criança, quando ela está crescendo, ou, aliás, desculpa, quando ela está crescendo, ela tem um comportamento, e esse comportamento dela não pode ser imitado. Eu tenho que ser maduro, porque são inconsequentes aquelas decisões. Mas quando eu tenho maturidade, eu tomo as decisões certas e não sou infantil, não sou imaturo. Então, quando eu estou diante da revelação de que só Cristo é meu Salvador, quando eu estou diante da revelação que sem Cristo eu não tenho vida eterna, quando eu estou diante da revelação que sem Cristo eu estou condenado, e eu digo não, eu viro as costas, eu sou imaturo. Mas quando eu entendo que na inocência da criança, eu chego diante do Pai em humildade e abro o meu coração, a minha vida é transformada. Gente, por último, quando eu vejo uma criança e vejo a fidelidade de Deus, aqui tem muito a ver com a minha vida, com a minha história, com a história de muitos de vocês. E cada um pode aqui transportar. Quando Deus fala com Jeremias, acho linda essa expressão, Jeremias 1,5, coloca para nós. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Desde o ventre, Deus quis escrever uma história a partir da sua vida. As pessoas dizem assim, se Deus determinou, ele cresce, já vai. Gente, vocês não imaginam a luta que Jeremias teve. Deus disse para ele, vou fazer de você uma bênção, mas você acha que foi fácil? Não, ele precisou obedecer. Ele precisou dizer, sim, Senhor, está difícil, mas é isso que eu preciso. É o teu caminho que eu preciso, é a tua voz que eu preciso, é a tua palavra que eu preciso. Sim, Senhor. Então envolve a obediência, a revelação daquilo que Deus quer fazer. Queridos, data vênia, questão pessoal minha, mas minha mãe teve muita dificuldade para eu nascer, tanto é que quando eu nasci, eu fui para uma, como é que a gente fala aquele negócio que fica o neném? Incubadora. E peguei broncopneumonia ainda. Imagine, 1954, há 71 anos atrás. Imagine a ciência, a medicina como estava. Mas Deus tinha uma história. E é impressionante quando qualquer pessoa perguntasse para mim, eu tinha 8 anos de idade, o que você vai ser? Eu dizia, pastor. Os presbiterianos iam gostar, porque eu não era nem convertido ainda. Mas uma chama acesa no coração. Você não está aqui por acaso, mas você só vai entender o propósito de Deus com Jesus no seu coração. Por isso eu quero terminar a mensagem com 2 textos e uma oração juntos. Hoje nós vamos fazer uma oração juntos, vai ser diferente. Tá? 1 João 1:4. Tudo que eu fiz aqui se resume nesse texto que eu vou falar agora, do que eu quero comunicar para vocês. Tá lá? Tá. O que era desde o princípio, Jesus, né? O que ouvimos, o que vimos, o que os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, que é Jesus. E a vida se manifestou. E nós a vimos, dela damos testemunho, anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como é maravilhoso quando todos aceitam Jesus. A testificação da presença dele, a mesma voz, a mesma fala, a mesma família. E é essa alegria que nós temos, é isso que nós testemunhamos. Então, o que eu gostaria essa noite? Eu queria, essa manhã, que você pensasse primeiro o seguinte:
Vamos deixar Cristo ser só da história e ser Cristo da nossa vida? Sabe, a gente às vezes até que sabe contar muito bem a história. A gente sabe até de cor. Mas quando Cristo entra em nós o reconhecendo como Senhor e Salvador, aí eu entendo que é o Natal. Aí eu entendo toda a obra de Deus. Por isso eu tenho uma proposta de uma oração conjunta. Essa oração eu quero que todos façam. Ela vai ter 2 significados diante de Deus. Mas como é que pode uma oração 2 significados? Se você tem Jesus e está feliz, renova esse compromisso. Renova, confirmando, é isso mesmo. E quem nunca fez a oração, vai fazer junto comigo também e vai repetir, só que vai ser de forma audível. Algumas pessoas dizem o seguinte: por que de forma audível? Eu já oro no meu coração, na minha mente. Gente, o desgraçado do demônio, ele não tem consciência, sabe? Não tem onisciência. Ele não sabe estar dentro da tua cabeça. Então, fala para ele ouvir. Isso é testemunho. E nós vamos ficar em pé e todos nós vamos fazer essa oração com essas 2 realidades. Você pode colocar a oração lá, por favor? Então, só entendendo. Primeiro, se eu já tenho Jesus, eu vou também orar com firmeza, porque é isso que eu creio. Se eu nunca orei, eu vou sair daqui salvo, com Jesus no meu coração, com a certeza de vida eterna e com a paz que excede todo entendimento. Esse é o texto, é o outro que eu li agora, é o outro slide. Isso. Essa luz está me atrapalhando, deixa eu ir para cá. Isso. Vamos juntos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste. Arrependo-me dos meus caminhos errados e peço que entres no meu coração e na minha vida e te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Abre o meu entendimento para a tua palavra e guia a minha vida a partir deste momento. Amém, amém e amém.